Boa noite, aqui quem fala é o Guerreiro Sombrio. Antes, porém, de mais nada, eu peço que compartilhem, deem o like, comentem. Esse fato aconteceu em um sítio da minha tia, próxima à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia que fica no interior de Maringá. Entardeceu e estávamos prontos para a ceia. Meus primos e eu estávamos no curral que fica a uns 200 metros da casa. E enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Ainda não sei distinguir se aquilo foi um grito ou um uivo. Só sei que no momento todos ficaram apavorados e meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores. Então, disse que poderia ser um lobisomem. Depois disso rimos bastante e fomos comer. Quando era 1 hora da manhã, estávamos na área da casa quando de novo ouvimos o grito ou uivo e minha tia ficou desesperada e disse: "Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora." Todos ficaram sem reação e foram. Passado um tempo, estávamos lá tranquilos dentro de casa e ficamos lá até 4 horas da manhã. Então meus 7 primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos morreram de medo, porém concordaram. No dia seguinte, quando já era 4 horas da tarde, minha tia chega com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados e imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. Quando era 7 horas da noite, meu tio, eu e mais 2 primos meus ordenhávamos as vacas, quando no fundo do pasto vimos algo brigar com os cachorros. No mesmo instante, meu tio liga a luz do local e nesse momento só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. Só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, nada sobrenatural, porém bem rápido. Como a casa ficava a cerca de 1 quilômetro do local que estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal atrás de nós até que tudo ficou quieto, quando algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco, só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e abaixou e continuou olhando. Quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com um ar de desespero. Depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Então corremos. Novamente, o animal surgiu no mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnados, a porta tremer e ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos e vimos baba e sangue. Porém, um sangue com aparência de podre ou seco e muitos arranhões. Depois disso, não tenho dúvida que lobisomens existem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável. Depois disso, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje, o sítio está abandonado. Gostaria de relatar um acontecimento muito importante que ocorreu na época em que minha mãe, atualmente já falecida, estava muito enferma na cama. Naquela época, eu acabara de tirá-la do hospital e resolvi tratá-la em casa. Ela estava com enfisema pulmonar e já respirava naquele tempo com um balão, cilindro de oxigênio que ficava na cabeceira da cama, permitindo que ela respirasse melhor. Os seus pulmões já estavam tomados pela doença. Em casa, eu tomava conta dela, pois já sabia como mexer e regular o oxigênio para fazê-la respirar. Mas antes, ela ficara no hospital e lá disseram que ela não resistiria muito tempo. Eu trabalhava naquela época, sendo que a empregada tomava conta dela durante o dia e à tardinha eu estava de volta.
permitindo que a empregada fosse embora, retornando somente na manhã seguinte novamente. Assim foi se passando o tempo, eu ali cuidando dela à noite e a empregada de dia. Raramente recebíamos parentes para visitá-la, até meu irmão quase não aparecia. Ela só contava comigo e com minha irmã, que aparecia por lá, mas também não tinha tempo. O oxigênio era trocado mais ou menos de 2 em 2 dias. Geralmente era trocado durante o dia, mas com o tempo minha mãe foi piorando e o cilindro não tinha hora para acabar. Aonde encomendava o oxigênio era em um bairro mais ou menos perto. Vinham 2 rapazes entregar o cilindro, sendo que para levá-lo ao quarto, eles tinham que descer umas escadas para novamente subir para o sobrado e chegar ao local onde seria instalado. Certa noite, percebi que o balão de oxigênio estava quase vazio. Ele não daria para até de manhã, e já era quase 2 da madrugada. Resolvi então telefonar para a clínica que mandava em casa o cilindro de oxigênio cheio. Minha mãe não podia ficar sem ele. Ali era a respiração dela, apesar de estar piorando seu estado de saúde. Fiquei aflita ao ver que não daria para chegar de manhã, então resolvi telefonar e pedir a alguém trouxesse um cilindro cheio em casa. Mas o rapaz da empresa que atendeu a ligação me falou que ele estava sozinho e perguntou se tinha alguém para ajudá-lo. Senão, ele sozinho não poderia entregar o cilindro e colocá-lo no lugar apropriado. Na minha aflição, vendo o estado em que minha mãe se encontrava, disse que sim. Mas a verdade é que não tinha ninguém, só havia eu, só com ela em casa. Quando a Kombi chegou, eu desci as escadas e falei para ele que não tinha ninguém para ajudá-lo, mas que eu faria tudo para pegar o balão junto com ele. Foi quando ele me disse que eu não aguentaria o peso, e foi quando, ao olhar para o canto, vi 2 homens de terno preto e fui lá pedir ajuda a eles, pedindo que fizesse aquilo por caridade. Foi quando um olhou para o outro e falou assim: "O que você acha?" E o outro respondeu: "Vamos sim." Me senti aliviado com aqueles 2 homens que logo pegaram o cilindro de oxigênio, sendo que até o rapaz da empresa se afastou. E quando eles foram carregando oxigênio, senti um arrepio muito forte e reparei que as roupas deles eram ternos pretos e os 2 vestiam luvas pretas também. Fui ficando meio apavorada quando em muitas coisas, enquanto eles desceram as primeiras escadas e subiram a outra, que daria para o sobrado, isso sem eu falar nada, porque quando vi eles, com aquelas roupas e luvas pretas, fui andando atrás e ficando meio apavorada. Logo eles subiram as escadas e, ao abrir a porta, viram minha mãe em seu leito, muito magrinha. Então colocaram ao seu lado o oxigênio, isso sem dar uma palavra, e saíram logo em seguida, sem sequer olhar para mim. Eu ali, com o coração batendo forte de medo, fui atrás deles e falei obrigada por tudo. Eles não responderam. E quando fui na janela, não os avistei mais. Eles desapareceram como um vento. O motorista da Kombi pensou que eles iriam levar o carro dele, correu lá e não viu ninguém. Eles sumiram, achei que se eram das trevas, vieram ali fazer uma caridade, e me lembrei daquelas palavras: "O que você acha?" de um para o outro, e o outro respondendo: "Vamos sim." Se eles eram do outro mundo, vieram ali para me ajudar, e até hoje lembro do fato que para mim foi sobrenatural. Era a época da Revolução de 1932 no Brasil. A situação era bem calma na Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, naquele mês de outubro. Depois de um longo dia de treinamento, o silêncio entre os hangares era de certa forma até perturbador. A madrugada estava fria e os soldados não tinham muito o que fazer além de conversar. Enquanto o soldado Orlando conversava com o corneteiro Lima, o silêncio foi quebrado por alguns gritos de pavor. Viram então que um companheiro de regimento corria em direção da guarda de segurança. Ele estava completamente fora de si, suava abundantemente e tinha perdido a fala. Pensando que ele tivesse enlouquecido, os soldados levaram-no para a enfermaria. Depois de tomar uma dose de calmante,
ele conseguiu contar o que havia visto. Desembarquei na estação Marechal Hermes e, como já era mais de meia-noite, resolvi cortar o caminho por um atalho. Quando cheguei na pista do aeroporto da base militar, perto do depósito de gasolina, vi um avião Morane 147 pousando. Para mim, o fato pareceu estranho, não por ser de madrugada, mas porque hoje não havia nenhum voo noturno programado. Mesmo assim, resolvi aproximar-me para dar ajuda. Um oficial desceu do avião, então olhei, mas não o reconheci. Ele vestia um macacão azul, óculos no alto da cabeça e divisa de primeiro-tenente. Fiz uma continência, sendo que ele respondeu e me pediu um cigarro. Dei-lhe meu maço e, quando risquei o fósforo, percebi que não havia nenhum avião na pista. Pressentindo alguma coisa de anormal, estendi-lhe meu fósforo e pude ver nitidamente seu rosto descarnado. Sei apenas que, quando percebi que ia desmaiar, corri em busca de socorro. Nunca tinha visto nada daquele tipo. A partir daquele dia, ninguém mais usou o atalho que ligava a estação com o aeroporto escola.